Oi pessoal, eu sou a Tami aqui do Portal Espiritualizando e hoje eu vim falar um pouquinho sobre sombras. Para quem não assistiu o vídeo que eu fiz há 3 semanas atrás, que eu falo um pouquinho sobre ressonância harmônica, vai lá, dá uma olhadinha, porque esse assunto tem um pouco a ver com isso, que é, né, que eu estou passando por um momento assim de catarse, né, de olhar as sombras mesmo, de reconhecer. E aí eu assisti essa semana, eu maratonei a série Sombras do Professor Hélio, e aí elas brotaram na minha mente e tudo, onde eu olho eu vejo uma sombra, me identifico. Isso é muito bom, porque realmente a ressonância está funcionando e eu estou conseguindo enxergar, eu estou conseguindo olhar para aquilo que precisa ser olhado. E eu acabei tendo o insight dessa sombra, que ela é muito comum. E em uma dos vídeos da série, ele fala sobre sombra coletiva. E eu acho que tem muito a ver com isso, porque é uma sombra comum nas pessoas, é uma sombra que faz muito mal. Por quê? Porque ela gera outros sentimentos, outros pensamentos, então ela prejudica as duas pessoas, sabe? Assim, aquela que tá sentindo e aquela na qual às vezes você deixa aquilo sair. Então é uma sombra muito complicada e eu gostaria de falar um pouquinho, de trazer, porque eu falei, gente, a gente precisa falar mais sobre as sombras, falar sobre o ruim, né? Que isso é normal da gente, é normal do ser humano errar, é normal do ser humano ter sentimentos ruins. O professor Hélio fala isso nos vídeos, que errar é humano, né? Então a gente tem que aceitar mais isso e olhar para isso, né, entendendo esse sentimento. Então não é se criticar. E por muito tempo eu tive muita sombra, muita sombra. E eu achava que eu não podia olhar para ela, porque alguns vídeos que eu assisti falavam, né? Ah, você não, tipo, a lei da atração, você não pode pensar ruim, senão você atrai. Ah, você. Então, automaticamente, eu já. Ai, meu Deus, cancela, cancela, cancela. Eu não posso pensar nisso, eu não posso, não posso, não posso. Só que quanto mais eu fazia isso, mais vinha, mais vinha, mais vinha, mais vinha. E eu não posso pensar, eu não posso pensar. E eu não conseguia parar de pensar porque eu ficava querendo não pensar. E aí, quando você entende um pouco mais e olha mais para isso, você vê que você tem que olhar para isso e você tem que se questionar o porquê que você tá sentindo aquilo, e não só não pensar, não pensar, não pensar. Óbvio que você faz, né? O cancelar e tal, para cancelar qualquer energia negativa que esteja vindo. Mas você olha para aquilo e reage mentalmente com aquilo. Por que eu tô sentindo isso? Por que esse pensamento tá vindo? O que tem por trás disso? Isso é a sombra. Isso é a sombra que desperta na gente sentimentos, né? Pensamentos que a gente não deseja. Mas estejam abertos a serem humanos, a saberem que a gente tá aqui disposto a errar. Então vamos lá, que eu vou falar um pouquinho dessa sombra, que eu acho muito importante, e é uma sombra que me perseguiu por muitos anos. E é uma sombra coletiva, porque todo mundo tem, todo mundo faz. Que é o menosprezar, o não merecimento, o se achar menos, sabe? E aí o que acontece? Quando isso me veio à tona, eu entendi um monte de sombras que tem por trás disso. Por exemplo, o não merecimento. Eu não me acho suficiente. Eu me achava, né, muito incapaz. Eu me achava burra, porque isso foi colocado em mim quando eu era criança. E várias outras coisas. E aí aonde entra a sombra? Eu acho isso de mim. Só que quando eu vejo alguém inteligente que vem falar comigo e a pessoa é um pouco mais, tipo, segura de si, qual é o pensamento que vem na hora? Eu acredito que isso não seja só comigo, seja sincero. Nossa, que pessoa arrogante. Nossa, ela se acha. Nossa,
Ela poderia ser um pouco mais humilde. E isso me veio assim, e eu falei, gente, isso é uma sombra, porque a partir do momento que eu jogo no outro, é o que eu tô sentindo, e não é o outro. Porque isso deveria ser uma coisa normal, a gente falar assim da gente mesma, a gente se sentir. Eu não tô falando de arrogância, exatamente, porque tem as pessoas que são arrogantes. Mas o que eu queria trazer aqui nesse vídeo é fazer a gente entender, vocês que estão aqui buscando uma luzinha também, assim como eu, é que a gente tem que fazer isso normal, a gente se sentir bem, a gente se sentir forte, a gente se sentir inteligente, a gente se sentir bonita, e não deixar que ninguém fale ao contrário, porque a pessoa está se sentindo assim. Então, não existe roupa feia, não existe cabelo feio, não existe maquiagem feia, não existe pontos de vista diferentes. Então, se você gosta do seu cabelo bagunçado, sai com ele bagunçado. Se você gosta de usar batom vermelho, usa batom vermelho. Azul, usa azul, sabe? Porque o outro, ele vai olhar pra você e vai falar, nossa, que batom azul feio. Nossa, como ela tá feia com esse batom. Mas na verdade, isso tá dentro dela e não em você. Então, a parte que eu queria chegar é isso. Só que assim, um pouquinho mais. Eu fiz essa explicação para ser mais fácil de compreender. Mas eu queria que fosse um pouco mais profundo que isso. De, por exemplo, você se sentir inteligente, você falar algo e se sentir realmente poderoso, poderosa, porque você sabe aquele assunto, porque você sabe sobre aquilo, porque você estudou sobre aquilo e você tem propriedades para falar sobre aquilo. E aí você vai falar e às vezes a pessoa vai falar, nossa, que arrogante, nossa, se acha, nossa. E aí você acaba falando, nossa, às vezes a pessoa solta alguma coisa pra você desse tipo e você vai falar assim, nossa, será que eu fui, nossa, ai meu Deus, eu fui arrogante. Ai, eu preciso ser mais humilde. Ai, eu preciso... Não, é isso que eu quero chegar. A gente tem que aprender a normalizar as coisas boas, a falar de coisas boas, porque a gente está acostumado a viver no vitimismo, que é um dos problemas que isso traz. Porque as pessoas gostam de ouvir, ai, eu tô doente, ai, eu não sou capaz de fazer isso, ai, eu sou... Entende? Isso deixa as pessoas felizes, porque você não bate no ego delas, você não tá falando que você sabe aquilo, ou você é bom nisso, você tá se menosprezando, você tá se diminuindo. E esse é o ponto, sabe? Gente, a gente tem que normalizar o ser bom. Nossa, ó, né, tudo bem, o pensamento vai surgir de tipo, nossa, não gostei muito daquele vestido que ela tá usando. Tudo bem, se ela gostou, que ótimo, que bom pra ela. Nossa, que bom que ela se sente feliz com esse vestido, sabe, assim, mas não é só nesse raso que eu tô falando, tô dando exemplos, assim, que é o que tá vindo na cabeça, mas os profundos. Eu passei por uma situação recentemente que eu estava insegura para gravar os vídeos. E aí eu gravei alguns vídeos e mandei para algumas pessoas próximas. Mas eu já estava insegura. E um dos primeiros vídeos que eu gravei foi para falar sobre Reiki. E eu sou mestre em Reiki. Eu fiz todos os níveis. E estudo muito, sempre que eu tenho uma dúvida. E aí eu gravei esse vídeo falando... ai, gente, eu fui intuída a fazer o Reiki dessa forma, tarará, 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 explicando tudo no vídeo. E mandei para algumas pessoas. Ai, gente, ficou bom. Ai, eu tô com medo de postar no, né? Olha a minha insegurança. Tô com vergonha, tô com medo. E aí eu mandei para algumas pessoas. E o que eu recebi de volta? Nossa,
Eu acho que você poderia não ter falado tão assim, eu recebi, eu intuí, eu não sei o quê. Meu, isso me jogou lá embaixo. Eu pensei em não fazer mais, eu pensei que eu não era capaz, eu pensei em desistir. Sabe? Tudo por causa da sombra dos outros. Óbvio, minhas também. Porque se eu estivesse com a minha segurança, com a minha, como é que fala? A estima alta, isso não teria me afetado, mas me afetou. E aí entra uma outra questão. Eu tenho filhos pequenos. Então eu comecei a notar esses dias coisas que eu preciso tomar cuidado para não colocar na cabeça das crianças, porque isso vai gerar uma sombra, é uma sombra imperceptível, não é uma crença, não é aquela crença que você sabe que tá ali, não é tipo assim, falar sobre dinheiro, por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, você acha que tá nascendo dinheiro, esse tipo de afirmação, não é esse tipo, é do tipo coisas sutis. Por exemplo, essa parte minha de ter esses problemas de autoestima, de me achar burra, de me achar... Gente, eu juro que eu achava mesmo. Sabe por quê? Porque eu nunca fui uma boa aluna. Não digo boa aluna de não ser uma boa pessoa. Mas assim, as minhas notas eram medianas. Eu nunca fui uma pessoa com notas excelentes. E às vezes eu ouvia isso da minha mãe. Sabe, assim... E tipo, se você não tirar nota boa, você vai ser burra, você não vai ser inteligente, não sei o que tem. E tudo estava tipo em torno de tirar notas boas. E por muitos anos eu me culpei por isso. Eu me achava burra, porque eu não tirava notas boas. E isso eu carreguei até agora. E aí eu tenho notado isso, assim, sabe? Tomado esse cuidado com os meus filhos sobre o que eu falo pra eles. Porque, óbvio que a gente tem que estudar, gente, né? Não tô falando isso. A gente tem que estudar, a gente tem que... Só que, gente, eu estudo sobre tantas coisas. Eu tenho tanto entendimento sobre tantas coisas. Por que eu me acho burra? Sabe, isso aí eu já comecei a curar um tempo atrás, eu já tô bem melhor. Mas isso veio me trazendo uma série de problemas, uma série de travas, uma série de bloqueios, até pra conversar. Porque eu tinha medo de conversar com as pessoas, porque eu não era inteligente. Sabe? Então eu comecei a prestar atenção nisso. E, como que você fez pra limpar essa sombra? Como você fez pra tirar isso de você? Eu simplesmente olhei pra mim e falei, não, peraí. Isso agora, hein? Depois de muitos anos. Eu falei, mas peraí, eu estudo tanto. Eu sei tantos assuntos. Eu tô estudando agora sobre investimentos. E esses dias eu fiz uma conta, tipo, que nem eu acreditei que eu fiz. Tipo, eu olhei e falei, mas peraí, eu não sou assim. Eu sou inteligente, eu posso não ter tirado as melhores notas na escola. Mas eu sou inteligente, sou muito inteligente. E aí entra a outra sombra que eu acabei de falar. Porque se alguém me escuta falando desse jeito, já vai falar, olha lá, olha que arrogante. Olha, ela podia ser mais humilde. Ela tá falando que ela é inteligente. Sendo que isso deveria ser o nosso natural, né? A gente é essência divina. Então pra que ficar só na lamentação? Só nas coisas que a gente não é tão boas. A gente não é ruim, a gente não é tão boa, né? Tipo, não sou tão boa em fazer isso, não sou tão boa em fazer aquilo, porque a gente não é ruim. Porque se a gente quiser aprender, a gente aprende. Se um consegue fazer, o outro também consegue. Então, a gente tem que ficar atento. E eu tô falando, eu quis trazer esse vídeo também pelas crianças, sabe? Notas na escola, é importante, né? Aprender. Só que dependendo da forma da cobrança,
isso pode ser prejudicial. Isso pode trazer bloqueios para a vida que a gente nem imagina, que a gente nem tem ideia. Então, se você tem filho, filha, muito cuidado com o que você fala, com a cobrança, sabe? Os meus filhos aqui, graças a Deus, eles são muito bem, não tem problema, gostam de estudar, gostam de... Mas eu não gostava. Assim, eu achava as matérias chatas. Eu sempre fui diferente, de buscar coisas diferentes, de querer estudar coisas diferentes, de querer saber de coisas diferentes. Então, as minhas qualidades eram outras, que não foram enxergadas naquele momento. Então a gente tem que olhar para as crianças e ver, ela não tá indo muito bem em matemática, mas ela é muito boa em português. Então por que cobrar tanto? Sabe, assim, coisas pequenas e que fazem uma grande diferença. E hoje eu fiquei assim, nossa, meu Deus, como, né? A gente às vezes erra em pequenas coisas, em falar coisas, às vezes, que a gente acha tão pequena, mas aquilo entra e causa um dano enorme que a gente depois não consegue nem tirar. A gente não sabe nem como fazer pra tirar. Então é isso que eu queria passar, sabe? Assim, olhem pra vocês, olhem se essa sombra tá aí, se você já conseguiu curar, se você, né? Parabéns. Mas se não, olha, e vamos tentar. Isso eu tô falando porque é difícil. Eu sou humana, eu sou assim também. Quantas vezes eu já critiquei, já falei, o meu ponto de vista, porque aquilo me fere, porque aquilo tá dentro de mim, porque eu não me achava capaz e achava que o outro também não deveria ser. Então, a gente tentar olhar um pouquinho mais pra dentro e falar, por que eu tô tendo esse sentimento com essa pessoa? Por que isso dela me feriu? Por que esse jeito dela falar? Por que isso me feriu? Porque tem mais a ver com a gente do que com o outro. Tem mais a ver com as nossas feridas internas do que com o outro. Então é isso. Hoje, acho que a lição da sombra é essa, assim, sabe? É tomar cuidado com as pequenas coisinhas do dia que você fala pras pessoas, que você acha, né, que não é seu, mas que é seu. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido captar o que eu queria dizer aqui, porque é muito difícil, as ideias ficam vindo assim. E eu quero que seja o mais natural possível, eu quero falar pra vocês o que eu tô sentindo. Então, eu trago assim de uma forma natural. É isso. Se vocês entenderam, comenta aqui, entenderam o que eu quis passar, o que eu quis dizer, comenta aqui comigo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês têm ideias diferentes, se vocês já passaram por isso que eu passei, se vocês quiserem compartilhar também a cura de vocês, vai ser muito legal essa troca de experiência, como vocês fizeram para contornar essa situação. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e não esquece de se inscrever e deixar seu like. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!